terceira palestrante, professora Maria Eugênia Fernandes Canziani. Ela é professora adjunta e orientadora da pós-graduação da disciplina de nefrologia da Unifesp. Professora. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar em Curitiba, é minha casa, me formei aqui, então é sempre uma satisfação estar aqui e minha oportunidade de visitar a família também. Então é muito bom, é muito gostoso estar aqui. Queria agradecer muito a organização pelo convite. E aí eu vou dar o outro lado. A Andréia falou da parte experimental, eu vou falar agora da parte clínica, né? Essencialmente de tratamento e de manejo clínico dos pacientes com doença renal crônica, focando aí nas doenças cardiovasculares. Esses são meus conflitos de interesse. E eu queria lembrar, e é sempre importante a gente lembrar, que quando a gente fala de doença renal crônica, nós estamos falando de uma doença que mata. Ela é uma doença séria, que tem um desfecho muito ruim. E eu trago sempre essa informação, porque eu acho muito interessante. Foi publicada no Lancet já há alguns anos atrás, mas que compara as principais causas de morte na população. E a gente pode ver que aqui em 1990, a doença renal crônica ela estava em 17º lugar, como causa de morte da população geral. Quando a gente passa para 2016, ela já avançou, já está quase entre as 10 principais causas de morte. Então, ter doença renal crônica é sério, está associado ao aumento de mortalidade. E quando a gente vai para o lado da cardiologia, das doenças cardiovasculares, é importante entender que os cardiologistas já sabem disso também, né? Nas últimas diretrizes da cardiologia, da diretriz europeia da cardiologia, que foi publicada há alguns anos atrás, já mostra que pacientes com doença renal crônica, já nos estágios iniciais, já são considerados de alto risco para a doença cardiovascular. E aqueles com uma doença renal mais avançada, mais severa, eles são de altíssimo risco cardiovascular. Então, ter doença renal está associado a um risco elevado de doença cardiovascular. E isso acontece por quê? Porque o coração do renal crônico, assim como o André já falou, os vasos do paciente com doença renal crônica têm diversas alterações, que vão desde as alterações de arteriosclerose, arteriolesclerose, calcificação vascular, fibrose miocárdica, hipertrofia miocárdica, dilatação ventricular, ou seja, o coração do renal crônico está associado ou tem e apresenta diversas alterações morfológicas e funcionais que conferem, então, essa alta mortalidade. Metade das mortes do paciente com doença renal crônica são devidas a essas doenças cardiovasculares. Aí vem sempre uma pergunta, bom, e aí? O que a gente faz com relação a isso? Então, até recentemente, a gente tinha poucas opções terapêuticas, né, que abordassem aí esse paciente. Mais recentemente, a gente vem tendo mais opções e também mais orientações com o que fazer ou como abordar esse problema tão sério, né? Então, se a gente olhar aqui dados do KDIGO, e a gente falou hoje várias vezes sobre o KDIGO, que é a nossa grande diretriz internacional, que guia aí a conduta no paciente com doença renal crônica, e dentro da abordagem aí do paciente com doença renal crônica, um dos parâmetros importantes aqui nessa conduta, eu sei que está pequenininho, por isso eu aumentei aqui do lado, a gente precisa diminuir e abordar diretamente essa condição de doença cardiovascular. E aí eles já dão aqui para nós um caminho, né? Então, primeiro, considerar que a doença renal crônica é
um grande fator de risco para aumento de doença cardiovascular. Esse é um ponto bastante importante. A gente precisa olhar aquele paciente de uma maneira diferente. O segundo, ele fala sobre controle da pressão arterial, e eu vou me deter um pouco mais sobre isso, alterações lipídicas e abordagem lipídica para esses pacientes, e, em algumas situações, o uso aí de aspirina como prevenção. Com relação à hipertensão arterial, o que se preconiza aqui pelo que eu digo? Primeiro, eles já nos orientam que o cuidado na hora de fazer o diagnóstico de hipertensão, ou melhor, como avaliar a pressão arterial de um paciente com doença renal crônica. Então, acho que vale sempre a pena a gente olhar essa diretriz. A segunda coisa, com relação à intervenção, é um foco muito importante em estilo de vida. A gente precisa, de fato, ter tempo para conversar com o paciente e orientá-lo quanto a essas mudanças de estilo de vida. E aqui, para controle da pressão arterial, é importante a restrição ou cuidado com a ingestão de sódio. É importante estimular o nosso paciente a fazer atividade física. É importante a gente atingir o alvo preconizado para a pressão arterial nessa população, que a gente sabe fica aqui em torno de 120 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica. Além disso, ele também traz já algumas orientações de como a gente deve controlar a pressão arterial dessa população, lembrando que inibir o sistema renina-angiotensina é fundamental, não só para o controle da pressão arterial e diminuição de risco cardiovascular, mas também para a diminuição de progressão da doença renal crônica. Com relação à estatina, pelo tempo rápido que a gente tem que falar, eu não vou citar especificamente nenhum estudo, mas a gente já tem vários estudos que avaliaram a utilização de estatina, e essa é uma meta-análise que inclui aí mais de 34 mil pacientes, e a gente vai ver aqui, no geral, considerando todos esses estudos, você tem aí um benefício de tratar com estatina, pacientes na fase aqui não dialítica, com uma redução de 30% de eventos cardiovasculares quando a gente usa estatina nessa população. É importante, e eu trouxe isso, não é uma diretriz nossa, é uma diretriz da cardiologia, mas eu trouxe importante como avaliar e como tratar a dislipidemia. Então, a gente sabe que a avaliação do perfil lipídico, a avaliação do risco cardiovascular desses indivíduos, quando a gente tem, depois de modificação de estilo de vida, a necessidade de iniciar a estatina, isso precisa ser feito. E lembrar que a gente sempre tem que almejar a maior dose tolerada pelo aquele paciente, e isso influencia muito a taxa de filtração glomerular do paciente. Mas o que eu trago esse esquema que eu acho importante? É uma questão de inércia. A gente dá estatina e fala, bom, já estou fazendo minha parte, para por aí. Mas a gente tem que lembrar e aprender com os cardiologistas que não é bem isso. Eu tive recentemente num congresso de aterosclerose, lá em São Paulo, e ficou muito claro que a gente precisa avaliar rapidamente se houve uma redução significativa dos parâmetros do perfil lipídico, porque, se em 8 semanas isso não aconteceu, é necessário adicionar ezetimiba. É diferente da gente, nefrologista, o cardiologista consegue fazer estudos com N enorme, num tempo muito rápido, e eles mostram que, realmente, a necessidade dessa associação de estatina com ezetimiba para ter bons resultados, e isso já está bem estabelecido na cardiologia. E a gente sabe, não para os nossos pacientes de modo geral, mas a gente sabe que a gente já pode usar o PSK9 para pacientes com doença renal crônica. Já existem estudos mostrando que esses pacientes podem e se beneficiam da utilização desses anticorpos.
Mesmo na linha, continuando na linha de orientação do que digo, a gente já falou aí de estilo de vida, mas a gente tem que lembrar e falar com o nosso paciente para diminuir tabagismo, otimizar a pressão, estatina, mas a gente também tem que falar aqui rapidamente do controle glicêmico, porque 40% dos pacientes com doença renal crônica também têm diabetes. E, para esses pacientes com diabetes, existem vários estudos que vocês já devem ter vistos. Hoje eu sei que vocês tiveram uma sessão de doença renal crônica, mas que falam aí do uso de inibidores do SGLT2, de antagonistas de GLP-1, enfim, que são importantes para o controle glicêmico, mas também estão associados a uma diminuição importante de mortalidade nessa população. E eu vou citar um pouquinho sobre isso com vocês, vou me repetir provavelmente da apresentação anterior. Mas eu quero falar um pouco dessa trilogia dos estudos básicos com SGLT2 que tiveram os pacientes com doença renal crônica como população-alvo. Então, aqui nós não estamos falando de diabetes só, não estamos falando de pacientes com cardiopatia, mas de pacientes com doença renal crônica que foram submetidos a esses 3 grandes estudos que são pilares aí para o conhecimento. Então, é importante dizer que, pela primeira vez na nefrologia, todos esses estudos com SGLT2 tiveram término precoce. E tiveram término precoce por quê? Por benefício incontestável. Então, existe já uma maturidade na avaliação desses estudos que mostram que, indiscutivelmente, a gente tem essas medicações para redução de progressão de doença renal crônica. Eu quero só citar rapidamente aqui do Credence, para critérios de inclusão no estudo, nós tínhamos uma taxa de filtração glomerular de 30, depois veio o DAPA-CKD, a taxa de filtração glomerular limite para iniciar o tratamento era de 25 ml por minuto, e já no EMPA-Kidney, nós tínhamos até pacientes com 20 ml por minuto, iniciando a terapia e com comprovado benefício. Então, é inquestionável aí a ação dessas drogas na progressão da doença renal. Esses estudos tinham como desfecho primário função renal. Mas, utilizando esses estudos, eu queria mostrar também que existe... desculpa, eu ia falar uma coisa, agora vou voltar. E essas medicações, elas já têm comprovado benefício não só para o paciente com diabetes, mas também com o paciente não diabético. Então, essas meta-análises mostram, usando todos os estudos disponíveis, que não só para diabéticos, mas para não diabéticos também, o benefício aí de progressão de doença renal. Agora, vamos olhar a parte cardiovascular, né? Então, usando os estudos também com SGLT2, a gente pode ver aqui, para pacientes diabéticos e não diabéticos, aqui no total, houve aí uma redução significativa de morte cardiovascular e de hospitalização por insuficiência cardíaca. Quando a gente olha só morte cardiovascular, nós também tivemos uma redução significante e morte por todas as causas também foi significante. Ou seja, a utilização dessa medicação protege não só a progressão da doença renal, mas também o sistema cardiovascular dos pacientes com doença renal crônica, com e sem diabetes. Por que isso acontece? Vocês já estão cansados de saber. O principal mecanismo aventado aqui é a diminuição da pressão intraglomerular para proteger o rim, mas não só para proteger o rim, mas a gente sabe que isso também vale para o sistema cardiovascular como um todo, a ação diminuindo inflamação, diminuindo fibrose intersticial, não só do glomérulo, mas também do miocárdio. Existem vários estudos mostrando uma melhora da performance das mitocôndrias miocárdicas com a utilização dos inibidores de SGLT2.
Outro grupo de drogas que também tem um efeito importante no sistema cardiovascular. Então, a gente sabe que, em estudos com a cardiologia, os antagonistas dos receptores de GLP-1 diminuem aí, principalmente, efeitos ateroscleróticos, infarto, AVC e morte cardiovascular. A gente já tem estudos mostrando isso. A gente tem estudos também, esses estudos da cardiologia, que avaliaram marcadores de função renal, que ele também tem um efeito de proteção renal. Então, essas medicações também protegem o rim. Existe aí, como racional, que essas medicações vão, de primeiro momento, aumentar a secreção de insulina e diminuir de glucagon. Elas vão diminuir o apetite e, com isso, vai haver perda de peso, que está associada a uma diminuição de inflamação. E essa é a explicação do porquê que eles têm uma proteção cardiovascular. Então, eles também têm uma proteção na doença renal crônica de progressão, mas nenhum estudo até o momento teve a progressão da doença renal como alvo de tratamento. Existe aí um estudo para ser publicado em 2025 que mostra que vai observar aí, os desfechos renais como endpoint primário. Mas, quando a gente vai ver dos desfechos cardiovasculares, o que eu queria mostrar nesses estudos todos que mostraram benefício, esse benefício aconteceu não só nos pacientes com uma taxa de filtração maior que 60, mas também nos pacientes com uma taxa de filtração menor que 60 ml por minuto. Então, essas medicações também protegem o coração de pacientes com doença renal crônica aí, com uma taxa de filtração abaixo de 60. Quando a gente vai olhar os estudos que avaliam aí função renal, a gente também vê que essas drogas têm tanto uma diminuição de macroalbuminúria quanto uma diminuição de progressão renal. Uma outra classe de drogas que também vão atuar não só na progressão da doença renal, mas na diminuição de mortalidade cardiovascular, são os antagonistas dos receptores de mineralocorticoides. A gente sabe que na doença renal crônica, a gente tem uma superativação dos receptores de mineralocorticoides. Isso porque o paciente renal crônico é inflamado, geralmente tem hiperglicemia e estresse oxidativo, como a Andréa mostrou para a gente. Tudo isso vai levar a uma reação tecidual, não só do rim, mas também do coração, que vai aumentar a expressão aí de genes pró-fibróticos e pró-inflamatórios que levam à lesão, não só do rim, mas também do coração. A gente tem estudos que foram feitos em pacientes com doença renal crônica, e aqui eu cito o Fígaro e o Fidélio, que usaram aí a finerinona versus o placebo, e a gente teve aqui de eventos. No Fígaro, o evento primário era a mortalidade cardiovascular, e secundário era o desfecho renal, e no Fidélio, ao contrário, primeiro era a doença renal, e aqui o desfecho secundário era a doença cardiovascular. Já se tinha ideia pré-estabelecida que ia fazer uma combinação desses dois estudos, e aí vem a análise combinada do Fidelity, que junta esses dois estudos. E o que a gente viu de resultado principal? Lembrando que a gente comprovou nesse estudo aqui, com mais de 13 mil indivíduos, uma proteção renal, uma diminuição de progressão da doença renal e uma queda de 30% da albuminúria sustentada, mas, com relação à doença cardiovascular, a gente teve aí uma redução de 14% de eventos cardiovasculares, e aqui era mortalidade cardiovascular, IAM, AVC e hospitalização por insuficiência cardíaca.
Uma questão que a gente sempre se preocupa nessas medicações são o potássio mais alto, e, de fato, ele aumenta o potássio, mas a gente não teve nenhuma alteração significativa mais grave de hiperpotassemia. Eu trouxe essa outra análise secundária desses dados, porque ele mostra a combinação de medicações. Então, nesse estudo, a gente tinha aí, pacientes que usavam finerenona, mas já tinham SGLT2, e outros que não tinham. E nos pacientes que tinham a combinação finerenona, SGLT2, eles tiveram menos eventos, principalmente menos hipercalemia, hiperpotassemia, que é um risco para mortalidade cardiovascular, para arritmia. Então, talvez a combinação dessas drogas também tenha um benefício a longo prazo. Para resumir tudo isso, eu volto para o nosso antigo KDIGO, que mostra que, nesse momento, qual que é o racional de tratar pacientes com doença renal crônica, visando não só diminuir progressão, mas também proteção cardiovascular. Tudo começa com modificação do estilo de vida. Isso aqui é a base de qualquer tratamento nesse sentido. Depois, a gente tem aí o SGLT2, que vai proteger a progressão e também diminuir a mortalidade cardiovascular. E, caso necessário, a gente tem possibilidades outras aqui com os antagonistas do GLP-1 ou mesmo com finerenona. E isso vai depender das características do paciente. Se ele tiver um indicativo de que tem doença aterosclerótica, talvez essa medicação possa ser mais indicada, visto que ela tem uma ação de diminuição de mortalidade por eventos ateroscleróticos. Se esse paciente tiver uma insuficiência cardíaca, talvez a gente esteja pensando em associar aqui os inibidores dos receptores de mineralocorticoides. E tem mais coisa vindo, visando essa proteção conjunta do rim e do coração. Então, a gente já tem aí inibidores da síntese de aldosterona, que esse estudo, a gente participou desse estudo lá na Escola Paulista, e ele vai ser apresentado agora no ASN esse ano, e aí, dando um spoiler rápido, a gente já viu o benefício da utilização dessa medicação também. Então, eu queria terminar dizendo que, atualmente, a nefrologia está numa fase muito boa, porque a gente tem mais opções terapêuticas. E essa opção terapêutica ela está agindo nesse biônio que a Andrea comentou muito bem, que é essa associação muito estreita entre a lesão renal e a lesão cardiovascular. Se a gente trata bem o rim, a gente trata bem o coração. Se a gente trata bem o coração, a gente trata bem o rim. E, atualmente, a gente tem várias opções combinadas, mostrando aí um caminho de tratamento e diminuir aquele impacto tão importante de mortalidade nessa população. O importante é a gente sair da inércia, lembrar que, apesar do paciente ser doente renal crônico, ter doença renal crônica, a gente tem obrigação de tratar bem esse paciente, e a gente agora tem possibilidades para isso. Queria agradecer muito a atenção de vocês e agradecer novamente o convite para voltar à minha casa. Me formei aqui, eu sou uma nefrologista por conta aqui do HC e de todos os que participaram aqui, e eu tenho muita honra de ter trabalhado aqui no HC. Muito obrigada. Opa. Muito obrigado, doutora Maria Eugênia.